Fala aí, gente, beleza? Responda rápido. Você sabe o que é Tesla? Não, eu não estou me referindo aos carros elétricos tão incríveis e problemáticos do bilionário Elon Musk, o gênio Elon Musk. Eu estou me referindo a um outro gênio, mas também, para quem é do mundo do rock, vão lembrar de um outro Tesla que era bastante famoso. Ainda existe, né? O pessoal da minha geração é mais ligado no hard rock, vai lembrar da banda americana Tesla, que surgiu ainda na década de 80, depois terminou nos anos 90, mas voltaram ativa nos anos 2000 e estão por aí até hoje lançando material novo, né? Então, para mim, Tesla sempre foi, antes de mais nada, a banda. Mas posteriormente, ainda na década de 90, eu descobri a história do gênio, o verdadeiro gênio chamado Tesla, Nikola Tesla, né? Um sérvio que nasceu numa localidade que atualmente é a Croácia, mas na época era o Império Austro-Húngaro. Ele nasceu em 1853 e morreu já aos 86 anos, em 1943, e apesar de ter sido um dos maiores cientistas, podemos dizer assim, um cara absolutamente importante para a nossa era, né? Não apenas, digamos assim, para a época dele, mas para a nossa época que estamos vivendo hoje, já que as invenções de Nikola Tesla nos propiciaram, inclusive, tudo isso que a gente está fazendo aqui. Comunicação, acima de tudo, ele foi um dos inventores do rádio, da transmissão por rádio, que foi roubada dele a ideia, diga-se de passagem, e da energia, né, da transmissão de energia elétrica do jeito que a gente usa até hoje. Então, se a gente está aqui se comunicando através da internet, com toda essa tecnologia, a gente deve isso ao gênio Nikola Tesla, que foi um dos caras mais incompreendidos, talvez, não sei se é a palavra, mas eu acho que mais injustiçados da história, né? Isso porque o Tesla nasceu lá no Império Austro-Húngaro, depois foi para a Europa e viveu, embora o Império Austro-Húngaro está ali também na borda da Europa, né? Mas ele foi para outros países mais, digamos, desenvolvidos da época, para a Inglaterra, para a França, para a Alemanha, e estudar em todos esses lugares. Ele era formado, deixa eu até pegar minha colinha aqui, porque eu estou falando tudo isso de memória, né? Mas eu deixei aqui salvo. Ele era engenheiro eletrotécnico e engenheiro mecânico. E ele estudou e trabalhou em vários países da Europa, até se mudar para os Estados Unidos, onde foi trabalhar com ninguém menos que Thomas Edison. Pois é, o famoso Thomas Edison, que é lembrado como o inventor da lâmpada elétrica, por exemplo. Mas, diferente do Tesla, o Edison não era nenhum grande gênio, digamos assim, acadêmico, né? O Edison mal frequentou a escola, era um autodidata que gostava de fazer experimentos, invenções, literalmente, e se tornou um grande empresário. Então ele ficou mais famoso por patentear ideias dos outros. Hã? Lembra alguém aí? Alguém ouviu falar de um outro cara que está usando o nome do Tesla? Pois é, né? Enfim, mas o Tesla foi trabalhar no laboratório do Edison, em Nova York. E lá eles desenvolveram uma inimizade, porque cada um defendia um tipo de transmissão de energia elétrica, ambas usadas até os dias de hoje. Na época, o Edison tentou provar que o Tesla estava errado, porque o tipo de energia elétrica que o Tesla defendia, que era a mais, como posso dizer, mais, eh, que funcionaria melhor, né, era a corrente alternada. Mas a corrente alternada ela é mais perigosa, ela dá choque, né. Então, o Edison, para provar que a corrente que ele defendia, que era a corrente contínua, era mais segura, chegou a promover eletrocuções de animais em público. Tem vídeo disso até na Wikipédia dele eletrocutando uma elefanta, uma crueldade sem limites, que mostra que o Edison não era realmente lá a melhor das pessoas, né? O Tesla, por sua vez, era um cara preocupado com a natureza e com o bem-estar da humanidade. Tanto é que teorias dizem que o Tesla foi tão perseguido e injustiçado porque ele defendia a transmissão de energia elétrica sem cobrança. E ele teria inventado meios de se fazer isso. Então, você imagina um mundo onde você não precisasse pagar desde sempre pela energia elétrica. Por isso, ele foi tão perseguido. O fato é que o Tesla conseguiu provar que a sua invenção, quer dizer, né, a teoria que ele defendia da corrente
alternada como a melhor para transmissão de energia de alta tensão, longa distância, era a melhor. E até hoje é a que é utilizada, né? Embora a corrente contínua do Edison não estivesse errada, ela também é usada até hoje, mas em circuitos de baixa tensão, em baterias, pilhas, em aparelhos de circuito fechado, né? Inclusive, isso também tem uma ligação muito forte com o rock, porque é o símbolo esses dois tipos de corrente, né? O AC e o DC. Lembrou? AC, rainho, DC, que é o símbolo da banda australiana, não por acaso, né? Tem o símbolo da energia. Antigamente, hoje em dia acho que já nem tanto, mas isso vinha na maior parte dos aparelhos elétricos, inclusive, né? Você pode olhar aí na sua torradeira, no seu secador de cabelo, na sua enceradeira, no seu aparelho televisor. Mas enfim, deixando de graça, o Tesla, além de ter inventado tudo isso, ele também foi inventor desta maravilha que eu estou aqui agora, que é o rádio, né? Ele foi inventor da transmissão via rádio. Mas quando ele estava prestes a provar a sua invenção, o laboratório dele pegou fogo, misteriosamente, né? Há quem acredite que foi uma sabotagem. Isso em 1895. Ele conseguiu chegar a patentear a sua invenção em 1900, mas o Marconi, italiano, depois conseguiria fazer, no ano seguinte, uma transmissão de rádio transatlântica e acabou levando os créditos, usando inclusive coisas que foram partes que foram inventadas pelo Tesla, mas o serviço de patente americano acabou revertendo a patente, dando a patente ao Marconi, que entrou para a história como inventor do rádio, que na verdade foi o Tesla. Ele acabou processando o Marconi e a disputa judicial se estendeu até depois de sua morte em 43, quando, enfim, reconheceram que de fato a invenção do Tesla era a primeira anterior. Eu espero que hoje em dia a família do Tesla, o Nikola Tesla, né, receba royalties não apenas daquela época, mas do senhor Elon Musk, que está usando o seu nome aí para ganhar muito dinheiro, né? O Elon Musk, que é sempre lembrado como gênio e tal, mas para mim ele parece mais um playboy mimado que não aceita ser contrariado e acha que pode mandar o mundo, né? Mas a hora dele vai chegar. Aguardem. Além de tudo, né, o Tesla inventou algumas outras coisinhas, né? Ele fez, por exemplo, a primeira imagem de raio-x nas Américas. Ele desenvolveu o motor de indução elétrica. Ele aperfeiçoou as lâmpadas fluorescentes. Ele inventou um barco radiocontrolado, né? Cujos princípios, né, foram depois usados nos controles remotos, em toda a robótica, nos drones de hoje em dia. E ele chegou a imaginar o que seria a transmissão de dados, imagens, inclusive vídeos, da forma que hoje é feita aqui pela internet. Então, de fato, Nikola Tesla foi um dos maiores de todos os tempos, um dos maiores gênios da humanidade. Existem N teorias malucas sobre de onde vinha toda essa genialidade e ideias do Tesla, a ponto de associarem ele a extraterrestres. Alguns malucos aí por aí dizem que ele tinha contatos alienígenas. Acredite se quiser. Mas é isso. Então, quando você ouvir falar em Tesla, antes de lembrar de Elon Musk, lembre-se da grande banda de hard rock americana e do genial Nikola Tesla, que é, de fato, o homenageado por trás de tudo isso. Aliás, eu lembrei agora, inclusive, que a banda Tesla, né, não apenas homenageou o Nikola Tesla no seu nome, né, como nos temas. Os primeiros discos do Tesla, estava até dando uma olhada aqui, ó, a fia da banda. O segundo disco tem um nome muito peculiar, muito interessante. Deixa eu abrir aqui novamente. O primeiro disco chama-se Mechanical Resonance, que é de 86. Já é uma referência ao trabalho do Tesla. O segundo tem um nome mais legal ainda, que é The Great Radio Controversy, que é justamente uma referência a essa treta do Tesla com o Marconi, para provar que ele era o cara que inventou o rádio, né? Inclusive, existe um filme de 2017 que fala sobre essas disputas do Tesla com o Marconi e também com o Thomas Edison, né? Então você vê com quem que o cara estava competindo, né? Apenas os maiores aí que entraram para a história como grandes descobridores, inventores, gênios, mas o verdadeiro gênio por trás de tudo, de fato,
era Nikola Tesla, que acabou preterido nessa história. Quem quiser procurar esse filme, A Guerra das Correntes, lançado em 2017. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o joinha aí pro Branco e até o próximo. I wanna highway the hell.